Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Bom dia, meus irmãos. Aqui é a pastora Ana Paula. Hoje o nosso podcast ele tem como embasamento bíblico o livro de Tiago, capítulo 2, e o tema é A Graça Triunfa sobre o Juízo. Com base nesse capítulo 2, a gente vai ler lá o versículo 9, que diz assim: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Fala de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse livro, o autor dessa epístola foi Tiago, e ele foi um dos filhos de José e Maria, né? E consequentemente meio-irmão de Jesus. Provavelmente ela foi escrita em Jerusalém, onde Tiago trabalhou como pastor. Então a gente pode observar que em um tempo onde as coisas andam de uma forma tão difícil, no qual o amor tem se esfriado, nós somos convocados a permanecermos em fé, crescermos na graça e amadurecermos com e no Espírito Santo. O significado de triunfo, que vem de triunfar, nos remete a prevalecer sobre algo, a acreditar e perseverar. Trazendo para o contexto atual, cremos que a verdade, quando prevalece, existe um rompimento do pecado, das práticas que oprimem, dos subjulgamentos, da cegueira espiritual, nos conduzindo a um lugar de libertação, onde somos guiados pelo Espírito de Deus. Lá no livro também Lamentações, no capítulo 3, dos versículos de 22 ao 23, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Que possamos, meus irmãos, nos submetermos, a esse entendimento do governo do Espírito Santo, sem os pré-julgamentos, sem acepção de pessoas, as atitudes que levam a esses comportamentos, de muitas vezes entrarmos num lugar de sermos juízes com pensamentos e atitudes que nos tiram do propósito de Deus. Muitas vezes, quando a gente entra com base nesses pré-julgamentos, a gente acaba saindo desse propósito, indo para uma direção que não é a direção que o Senhor tem nos chamado a exercer e a caminhar. Quando a verdade de Deus ela prevalece sobre o juízo, existe esse rompimento, esse rompimento que nos tira desse ponto, dessa região, esse rompimento que nos leva a sair, deste lugar e procedermos para um lugar onde a gente vai ter uma liberação de perdão, de bondade, de esperança, em sabermos também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades deste mundo, Cada vez mais a gente tem trabalhado com base nisso, principalmente nos dias atuais, onde nos remete uma atenção especial perante a tudo que a gente tem vivido, perante ao Brasil, perante as nações. A gente tem falado muito sobre isso, sobre essa luta espiritual. A gente tem trabalhado com relação ao nosso posicionamento perante a tudo aquilo que a gente tem vivido e tem enfrentado. Então, que a gente possa ter
ter essa direção no Espírito Santo, sabe, esse governo através dessa palavra, desse direcionamento, para que a gente vá em direção ao caminho, naquilo que o Senhor tem alinhado com a nossa igreja, né, com a nossa vida, com a nossa casa, né? E esse alinhamento, como nós falamos, ele acaba sendo um rompimento, né, sobre todos os pré-julgamentos, sobre tudo que a gente tem vivido, nos impulsionando a ter uma posição estratégica em Deus, porque com essa posição estratégica em Deus, nós vamos caminhando, nós vamos avançando e assim a gente chega ao propósito determinado. E eu te convido nesta manhã, né, a caminhar e a permanecer nessa graça, a tomar posse da identidade que nos foi dada como filhos. Sim, nós somos filhos, né? Nós somos filhos e temos uma identidade. O Senhor, Ele conta conosco nesse tempo como filhos maduros na fé. E pela fé, trazer à existência tudo aquilo que já foi liberado para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, né, para o reino, e termos esse entendimento que tudo que sai da nossa boca nesses dias, ela vai ter esse posicionamento, né, essa palavra que sai da nossa boca, ela vai romper no mundo espiritual também, né, ela vai ter uma legalidade no mundo espiritual, que a nossa boca esteja cheia da palavra do Senhor, que a nossa boca esteja cheia das liberações, né, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil. Nós sabemos que é um tempo de posicionamento, que é um tempo de guerra, mas nós sabemos também que o Senhor tem nos conduzido a um lugar, né, a um lugar de oração, a um lugar onde a gente tem mergulhado todos os dias, né, para seguir aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, né, que seja esse tempo e que a gente venha ter esse entendimento que onde os nossos pés pisarem, que nós seremos luz a refletir para toda essa geração, para a nossa casa, a começar dentro da nossa casa, né, que a gente venha ser luz a refletir perante essa nação e nós declaramos, eu te convido a declarar também que o Brasil é bênção, que o Brasil ele está vivendo um tempo de honra, que ele vai viver esse tempo de honra, que o Brasil vai ser um celeiro a jorrar para toda essa geração. E assim, em nome de Jesus, nós vamos caminhando, nós vamos perseverando debaixo dessa graça e debaixo dessa movimentação espiritual. Que você venha ter e gerar e que você venha espelhar isso para outras vidas também, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Ele resplandeça a glória dEle sobre as nossas vidas todos os dias e que a cada dia a gente possa crescer e amadurecer nessa liberação que tem sido gerada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.